ver aqui nosso amigo, o pastor Robertson. Cada vez que a gente se encontra, eu aprendo um pouco com o pastor Robertson. E que Deus continue abençoando seu ministério, sua vida, sua família. Irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, à igreja de Corinto, capítulo de número 12. Primeira carta que Paulo, o apóstolo, escreveu à igreja em Corinto. Estava na cidade de Corinto. Capítulo de número 12, versículo 4 ao 7. Glórias a Deus. Todos encontraram? Diga amém? Amém. Diz a palavra do Senhor assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Amém. Se você possa sentar, Deus abençoe. Irmãos, queria nesta noite compartilhar com os irmãos aqui o estudo, voltado à liderança, para que nós possamos aprender um pouco mais, possamos nos aperfeiçoar no quesito liderança. E o tema, o título, o assunto é consciência de equipe. Consciência de equipe, ter consciência. Consciência do quê? De equipe. Se eu sou consciente, eu tenho consciência, o que isso significa? E aplicar esse tema, essa temática, à dinâmica da igreja. E para nós falarmos sobre esse assunto aqui, nós escolhemos esse texto aqui, texto bem conhecido. Nós não vamos nos ater ao texto somente, mas é só um ponto de partida. Então aqui Paulo ele escreve à igreja de Corinto dizendo que o Espírito Santo ele dá dons à igreja conforme a necessidade da igreja. Então ele vai discorrer aqui que o Espírito Santo ele dá dons a uns para pregar, a outros para cura, milagres, profecias, ao dom de administrar, ou seja, cada um conforme a necessidade da igreja. Então qual que é o propósito dos dons espirituais? A necessidade da igreja. O propósito dos dons espirituais não é a necessidade daquele que exerce. Eu acho assim, uma certa vaidade, a pessoa às vezes dizer assim: olha, eu tenho dom de profecia. E tem pessoas que têm essa vaidade de dizer: eu tenho dom de cura, tenho dom de profecia, tenho dom de revelação. Mas irmãos, o dom não é da pessoa, o dom é da igreja. A igreja ela tem o dom de profecia, a igreja é coletiva. E às vezes o Espírito Santo ele direciona alguém naquele dom, mas o dom é da igreja. Então às vezes a pessoa pode ser usada com dom de profecia uma vez, nunca mais ser usado. Pode ser usado o dom de profecia um ano e parar de ser usado. Pode ser usado o dom de profecia 10 anos e parar de ser usado. E isso não quer dizer que ele desviou, não quer dizer que ele não é crente. Por quê? Porque o objetivo e o propósito é a edificação da igreja. Então Deus vai usar cada um da maneira como Ele quer e quando Ele quer. E existem aptidões naturais. Tem pessoas que nasceram com aptidões, não é o dom do Espírito Santo, mas são aptidões, são características, qualidades que a pessoa às vezes tem, que facilita a pessoa em uma função dentro da igreja, dentro do trabalho do Senhor. Para ilustrar isso, queria aqui contar uma fábula aos irmãos. Não é uma história verídica, é uma fábula, mas é só para a gente ilustrar. Então diz que em uma certa marcenaria houve uma discussão em uma certa noite. As ferramentas da marcenaria queriam fazer uma eleição para saber qual das ferramentas poderia ser o líder daquela marcenaria.
Aí o primeiro que levantou-se para fazer a sua propaganda eleitoral foi o Martelo. E o Martelo se levantou e disse assim: olha, eu que devo ser o líder. Por quê? Porque eu sou firme nas minhas decisões. Porque quando eu determino alguma coisa, tem que ser obedecido. Então eu tenho autoridade aqui na marcenaria para mandar. Aí fizeram então a votação, mas a maioria decidiu que não. Por quê? Porque ele é muito cabeça dura. O Martelo não volta atrás. A hora que ele decide, não tem como negociar com ele. Aí então o próximo que foi fazer a sua propaganda eleitoral foi o Serrote. O Serrote disse assim: olha, eu devo ser o líder da casa. Por quê? Porque eu sou hábil no corte. É eu quem dou limite às coisas. É eu quem corto. Sem eu não poderia acontecer nada aqui. É eu que corto a madeira. É eu que faço todo esse trabalho aí de acabamento da madeira. Então eu que devo ser o líder. Aí fizeram a votação, mas a maioria decidiu que não devia ser o Serrote. Por quê? Eles acharam que o Serrote é muito flexível. Ele é muito flexível, né? Ele é muito mole, muito maleável. E ele não tem a qualidade que o Martelo tinha, que era ser filho. E então foi para outra ferramenta. E escolheram agora o esquadro. Não sei se todos os irmãos conhecem o esquadro, mas ele é em forma de um L, assim, e ele deixa a madeira reta, vai ficar bem retinho. Né? E o esquadro então foi fazer a sua propaganda eleitoral. E disse assim: olha, quem deve ser o líder da casa sou eu. Por quê? Porque eu deixo a madeira alinhada. Eu sou justo. Eu não deixo nada torto, nada fora do lugar. Então, quem deve ser o líder da casa sou eu. Fizeram então a votação para decidir se era o esquadro o líder da casa, da marcenaria. Mas eles acharam melhor não. Por quê? Porque ele não mexe nem para lá nem para cá, tem que ser tudo muito certinho. O esquadro é muito sistemático. E uma pessoa muito sistemática é difícil de liderar, né? Aí então foram ouvir uma quarta e última opção, que era o alicate. O alicate disse assim: olha, eu posso ser o líder. Por quê? Porque através de mim muita coisa acontece. Eu corto pequenos detalhes, eu seguro um prego quando precisa, um parafuso quando precisa, eu amarro um arame quando precisa. Fizeram então ali a eleição democrática, mas decidiram que o alicate também não podia ser. Estava aquele alvoroço na marcenaria e a madrugada foi correndo. Quando passou-se então toda a noite e toda a madrugada. Chegando de manhã, como não houve decisão, o marceneiro chegou. Chegou de supetão. Chegou ali, de repente, e disse assim: olha, olhou ali todo aquele movimento, mas não disse nada. Foi entrando. De repente ele pegou a madeira, pegou o esquadro, alinhou ali, riscou onde tinha que cortar, pegou o serrote e cortou a madeira. Pegou ali o prego, ajeitou, pegou o alicate, desentortou o prego que estava torto, deu uma arrumada, pegou o martelo, bateu no prego e pregou a madeira. Trabalhou ali o dia inteiro. No final do dia, tinha uma mesa com as suas cadeiras construídas. Final da história. Cada um tinha uma função. Cada um era útil para construir algo. Cada um desenvolvia um papel. Todos poderiam ser úteis. Qualquer um poderia ser líder também. Mas ele teria que respeitar as diferenças dos outros. Por quê? Porque todos têm o seu valor. Queria perguntar aqui nessa noite: qual é a motivação no ministério? É você que trabalha na igreja, você faz algo na igreja, sem citar exemplos aqui. Qual que é a tua motivação? Motivação é um motivo que leva à ação. O que te motiva a pregar, a orar, a evangelizar, a tratar? Qual que é a tua motivação dentro do ministério? Por que nós servimos a igreja? Qual que é o motivo que nós servimos a igreja? Eu lembro, nesse tempo de ministério que a gente tem, já 22 anos trabalhando na obra do Senhor, 14 anos como dirigente de igreja,
E a gente já viu muitas pessoas que têm muito amor pela instituição, muito amor pela igreja, mas às vezes não tem amor pelas pessoas. Tem amor pela instituição, mas acaba não tendo amor pelas pessoas, pelos seres humanos. Tem pessoas que gostam muito da igreja, mas não gostam de gente, né? Vamos trabalhar na igreja tem que gostar de gente. Por quê? Porque você trabalha com pessoas, é com gente que a gente trabalha. Nós não trabalhamos com bancos e cadeiras e microfone, não, nós trabalhamos com gente. Então, quem não gosta de gente é difícil liderar, né? Quem são os nossos concorrentes no ministério? Será que o ministério tem concorrência? Será que a outra igreja, tua irmã, é nossa concorrente? Será que o obreiro, o irmão, a irmã, que trabalha com a gente é o nosso concorrente? Será que nós concorremos a alguma função do reino de Deus? Quem são os nossos concorrentes? Lá no mundo lá fora, Jesus disse assim, que existem grandes e pequenos, mas ele disse que no meio nosso deve ser assim, que o maior deve servir o menor. Mas quem que são os nossos concorrentes do ministério? Como ser profissional e espiritual ao mesmo tempo? Porque verdade é, irmãos, que nós devemos fazer a obra de Deus com profissionalismo, no sentido de fazer as coisas da melhor maneira que podemos, não melhor do que o outro, mas o melhor que eu posso. Não preciso fazer melhor do que o meu colega, mas eu tenho que fazer o melhor que eu posso. E como eu concilio profissionalismo com espiritualidade? Tem muitas pessoas que se tornaram uma máquina no ministério. São grandes pregadores, são bons cantores, são músicos excelentes, sabem falar bem, mas a sua vida espiritual está em decadência. Já não oram mais, já não tem mais comunhão com Deus, já não tem mais comunhão com a igreja, já não tem mais comunhão com os irmãos, já não tem mais relacionamento com as pessoas, mas na hora que vai exercer o trabalho dele, exerce com profissionalismo, sabe fazer o trabalho. Como que eu posso conciliar o lado profissional, fazer bem feito, e o lado espiritual? Como definimos a liderança na igreja? Como que nós definimos a liderança? Quem é líder na igreja e quem não é líder na igreja? Aos olhos da Bíblia, irmãos, todos nós fomos chamados para uma certa liderança. O primeiro versículo da Bíblia que fala do homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Deus deu ao ser humano o governo, a liderança. Nós aprendemos que a liderança, ela não é um direito, a liderança é um dever. A liderança não é algo que eu bato no peito e eu digo assim, eu tenho o direito de mandar. Não, mas eu tenho o dever de servir. Então o pai, como líder, ele não tem direito de ser pai, mas ele tem o dever de servir. A mãe, como líder, não tem o direito de mandar, mas tem o dever de servir. Nós, na igreja, não temos o direito de exercer liderança, mas temos o dever de servir e exercer a liderança com a autoridade que Deus nos deu. Então esse é um dever nosso. Dever de servir, o dever de trabalhar, o dever de liderar. Então a liderança é algo dado por Deus na nossa vida. O que é uma equipe? O que é um time? Vamos usar a palavra time, eu não estou fazendo apologia ao esporte, é só para a gente entender a ideia de equipe, porque o time também traz essa ideia de equipe. Você vai trabalhar como um time, uma equipe. Né? O que é uma equipe? Uma equipe é um conjunto de pessoas que trabalham coesos, com uma visão, com um propósito. É uma equipe. A igreja é uma equipe. Os obreiros são uma equipe. Os departamentos são uma equipe. É um time. Está ali para trabalhar, está ali para fazer a diferença.
está ali para servir de forma coletiva o corpo de Cristo. Assim como Paulo disse, né, que o corpo tem muitos membros, mas é um só corpo. Cada membro tem uma função. O ouvido tem a sua função, os olhos têm a sua função, a boca tem a sua função, a mão tem a sua função, os pés têm a sua função. Todos os membros têm uma função, mas todos eles é um só corpo. Formam um só corpo. Então isso é equipe. Como que eu desenvolvo essa consciência de equipe? Como que eu entendo essa ideia de equipe dentro da dinâmica da igreja? Vamos aqui entender, irmãos, primeiro, esse aqui é um ponto de partida que eu sempre gosto de falar, que é o princípio da individualidade, da união e da unidade. Essa é uma tecla que a gente sempre bate. Que é algo que nós vemos que rege toda a estrutura humana, toda a estrutura daquilo que foi criado por Deus. Inclusive a própria Trindade, ela trabalha, dinamiza dentro desses princípios aqui. Princípio da individualidade, da união e da unidade. Repita comigo: individualidade, união, unidade. São três palavrinhas muito fortes na nossa vida. Por quê? Porque todas as coisas que existem, elas estão sustentadas nesses três pilares. E quando eu digo tudo, irmãos, eu não estou exagerando, é tudo. Essa mesa aqui, nós encontramos esse princípio de individualidade, união e unidade. Nós temos os pés, individualidade, nós temos um vidro aqui, os dois juntos formam uma união de duas peças, mas os dois juntos formam uma mesa, uma unidade. Nós temos o planeta. O planeta é formado por biosfera, planeta, bioma, que é um conjunto de ecossistemas. Ou seja, nós temos individualidade, união e unidade. O átomo, ele funciona assim: prótons, elétrons e nêutrons. Individualidade de cada elemento, a união dos três que formam o átomo. A célula é assim. Pastor, mas e a Bíblia? Eu quero Bíblia, eu quero teologia. Vamos ver, vamos entender. O casamento, a base do casamento é essas três palavrinhas. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem, individualidade, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, união, e ambos serão uma só carne, unidade. Individualidade, união e unidade. Quando o casal não entende a individualidade do outro, vai ter problema. Quando eles não trabalham unidos para o casamento, vai ter dificuldade. Quando eles não entendem que formam uma unidade, também vai ter dificuldade. A própria Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, se relacionam dessa maneira. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, individualidade. O Verbo estava com Deus, união, os dois juntos, com Deus. E o Verbo era Deus, unidade. Os dois eram um só. João capítulo 17, versículo 21. Jesus está lá orando no Getsemane, orando pela igreja, dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós dois somos um. Olha só, nós temos assim, eles, individualidade, sendo um, unidade, assim como eu e o Senhor, união. Então a equipe, a igreja, ela é composta por indivíduos, individualidade. Você tem a sua individualidade. No momento que você aceitou a Jesus, você não perdeu quem você é, você não deixou de ser uma pessoa. Quando você casou, você também não perdeu sua individualidade, você continuou sendo uma pessoa com personalidade, com temperamento, com gostos, com opiniões, com ideias próprias, com o teu querer, com os teus defeitos e com as tuas qualidades. Você continuou sendo quem você é, individualidade. Porém, quando você entrou na igreja,
você vai trabalhar junto com outras pessoas. União. Vocês dois vão pegar um banco da igreja para levar a outro lugar. Vocês dois vão contribuir para ajudar na obra de Deus. Vocês vão trabalhar juntos para fazer a obra do Senhor funcionar. Só que todos nós juntos, trabalhando em união, nós formamos algo chamado igreja. E isso tudo aí é o que? Unidade. E aí Paulo diz que se um membro está doente, todo o corpo sente. Por quê? Porque nós vivemos em unidade. Adão pecou, toda a raça humana pagou pelo erro. Princípio da unidade. Então, a ideia de equipe é essa. É a ideia de individualidade, união e unidade. Nós vemos como consciência de equipe a diversidade, que a diversidade é a dinâmica da equipe. A diversidade é a dinâmica da equipe. Mas o que é diversidade? Diversidade seria diferente. Deus não criou nada em série. Deus não nos criou para sermos iguais. Deus não nos chamou para sermos uma réplica do outro. Nós não precisamos imitar ninguém, de um certo sentido. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porém sem perder a individualidade. Nós imitamos sim as boas obras, imitamos sim aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, porém eu não deixo de ser eu. Você não deixa de ser você. Nós não podemos perder aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é o que? A nossa identidade. Quem nós somos. Deus criou o ser humano. Hoje o planeta diz que passa de 8 bilhões de habitantes. Cada um tem a sua digital diferente. Não existe nenhuma digital igual. Então a diversidade é a dinâmica da equipe. E eu queria fazer aqui algumas perguntas para te incomodar, para a gente fazer pensar. Você acha que todos deviam pensar como você? Será que às vezes não passa na cabeça da gente? Olha, eu penso que todo mundo tinha que pensar igual eu. Todo mundo tinha que ter o mesmo pensamento que eu. Porque para mim o negócio é assim. Porque eu acho que o certo é assim. Porque eu acho que devia ser assim. Então, na minha concepção, no meu modo de pensar, eu acho que todos tinham que pensar como eu. Então, você acha que todos deviam pensar como você? Uma outra pergunta para a gente pensar, refletir. Você consegue observar as qualidades dos outros? Ou será que eu só vejo defeito? Jesus, ele era expert em ver qualidades. Ele pegou 12 discípulos, 12 homens, que haviam sido rejeitados pelos rabinos da época. Por quê? Por uma questão econômica, às vezes por uma questão também de inteligência. Eles não eram aptos para serem discípulos de nenhum rabino da época. Eles não tinham condições. Jesus chega para eles e diz assim: vem, segue-me. Eu quero que vocês sejam meus discípulos. Eu vejo qualidades em vocês que os outros não veem. Eu vejo características em vocês que os outros não veem. E se você pegar os 12 discípulos de Jesus, todos eles eram diferentes uns dos outros. Nenhum era igual. Nenhum era idêntico. Eram diferentes. Eram semelhantes? Eram também, porque são seres humanos. Mas eles eram diferentes. Então havia uma diversidade. Dentro do casamento, é possível o casal ser idêntico? Não, nem deve. Se o casal for idêntico, igualzinho ao outro, irmãos, isso vai ser uma revelação. Não existe gênios no pensamento. Não existe gênios naquilo que, no seu interior, na sua maneira de pensar. Todo mundo é diferente. Então existem diferenças. Eu lembro de alguns amigos meus em Aragão, gêmeos, e eles eram mudos, eles não falavam, desde a nascença. E eles eram muito inteligentes. E os dois eram desenhistas. Eles tinham uma capacidade incrível de desenhar. Só que é o seguinte, ele desenhava pessoas, rosto.
Ele pegava assim, o rosto da gente e fazia o desenho do rosto. Era incrível. O outro desenhava carros e casas. Era uma outra característica, né? Ele pegou aquela aptidão para desenhar carros, casas e coisas assim com linhas mais retas. Uma outra pergunta dentro desse tópico aqui. Qual a diferença da uniformidade e diversidade? Porque a uniformidade, uniforme, é aquilo que é idêntico. A escola exige um uniforme. A empresa, algumas empresas exigem o uniforme. Tem todo mundo igual. Isso é uniformidade. Quando uma empresa trabalha em linha de produção, fabrica lá 1000 peças por dia de um equipamento, de uma peça, todas as peças têm que ser idênticas. E isso se chama uniformidade, porque é produzido em série. Todas têm que ter a mesma medida. É errado a uniformidade? Não, não é errado. A uniformidade, ela serve para quê? Para qualificar uma empresa, para definir o caráter ou a característica de uma empresa. Porém, a uniformidade não pode tirar a diversidade daqueles que trabalham na empresa. Psicólogo, pessoa que trabalha no RH, ele vai fazer uma entrevista com você, ele vai perguntar, fazer algumas perguntas, vai pegar o teu currículo, vai pegar os cursos que você fez, e ele vai dizer assim: olha, o setor que você dá certo é em tal setor. Por quê? Por causa do teu perfil. Irmãos, tem pessoas que às vezes sofrem, sabe? Sofrem, por quê? Porque às vezes a liderança, né, de uma empresa ou da própria igreja, às vezes ele acha que a pessoa tem um perfil. Fala assim: ó, você aqui dá certo para trabalhar em tal lugar. Às vezes não é o perfil dele. E não quer dizer que a pessoa é ruim. A pessoa é uma bênção, né? Jesus é na vida dele, é crente, é um abençoado. Mas o perfil não dá certo. O perfil daquela pessoa é para uma outra área, é para um outro setor. Não está no perfil correto, no setor correto. Não tem como o serrote martelar o prego. Vocês concordam? Não tem como o martelo serrar a madeira. Então, às vezes, eu tenho aptidão para alguma coisa, mas eu estou trabalhando em outra área. Às vezes, de repente, eu estou trabalhando em uma outra função. O que é consciência de equipe? Nós aprendemos o seguinte, que apesar da multiplicidade, existe um alvo único. Apesar da multiplicidade de ideias, de opiniões, de aptidões, de diferenças, existe um alvo único. Assim como um jogo de futebol. Né? Eu falo futebol, mas eu nem assisto futebol, tá? Gosto de brincar com os meus filhos, mas não gosto de jogar. Mas olha bem, é assim como um jogo de futebol, existe um gol. Tem lá os jogadores jogando, mas tem um alvo. Tem uma meta. A equipe, o time, a equipe é dessa maneira. Existe uma multiplicidade. Cada componente daquela equipe, daquele time, faz algo diferente. Porém, existe um alvo. Então, a multiplicidade, ela exige um único alvo, um objetivo. Todos com suas características. E eu queria perguntar nesta noite para você: qual é o alvo da sua equipe? Você trabalha num departamento, você é líder ou co-líder, ou você somente ajuda ali dentro daquele departamento ali, você é membro do departamento. Qual que é o alvo da tua equipe? Qual que é o alvo do teu departamento? Onde que vocês querem chegar? Qual que é o alvo? O objetivo? Né? Precisa de um alvo. O alvo ele determina o seu caminho. Hoje nós saímos de Terra Boa, o nosso alvo era Fênix. Se eu não tivesse um alvo, qualquer caminho servia. Por isso, irmãos, tem pessoa que às vezes tem barata tonta. Viu barata tonta? Você passa veneno, né? Ela fica lá meio baratinada. Por quê? Porque ela perdeu o alvo. Parece um alienígena, um alien, está alienado, não sabe para onde está indo.
perdeu o rumo, perdeu a direção. Por quê? Porque não tem objetivo, ou não sabe o objetivo da equipe. Então, quando eu tenho consciência de equipe, eu sei onde é o gol, eu sei onde é a cesta, eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Isso é consciência de equipe. Ah, mas todo mundo é diferente, não tem problema. Cada um vai fazer uma função, mas o objetivo é construir uma mesa. O objetivo é fazer cadeiras. O objetivo é ganhar almas. O objetivo é batismo com o Espírito Santo. O objetivo é crescimento e maturidade da igreja. Qual que é o alvo? Qual que é o objetivo da tua equipe? O alvo, ele determina planejamento. Então eu tenho alvo e eu vou planejar. Eu tenho planejamento, preciso planejar. Se eu não tenho alvo, irmãos, o alvo é a primeira coisa, antes do planejamento. Ai, pastor, mas como assim? Primeira coisa, eu quero uma casa. Depois eu vou ver planejamento. Porque eu primeiro preciso ter a visão, onde eu quero chegar. Depois eu faço planejamento. Aí eu vejo se eu tenho condição ou não, né? Mas eu tenho que primeiro ter a visão, onde eu quero chegar, eu quero ir em tal lugar, eu quero fazer tal coisa. O alvo, ele determina os seus recursos. Aquela pessoa, a equipe, que ela determina o seu alvo, ela vai correr atrás de recursos financeiros, recursos humanos, recursos de tempo, onde que você quer, quais os recursos que você tem, quais são as condições que você tem de fazer aquilo ali. Ah, mas eu não tenho recurso. Você vai correr atrás dos recursos, você vai ganhar recursos. Ah, eu quero fazer um congresso no meio do ano. Conversa com o seu pastor. Aí depois você vê, vai ter um custo de tantos R$1.000. Você vai ver os recursos que você tem. Você vai ver condições que você tem para levantar esses recursos. As pessoas que podem te ajudar, que podem cooperar com você, que podem trabalhar junto com você. Uma outra questão aqui, consciência de equipe. Quando alguém acerta, toda a equipe ganha. Vocês já observaram isso? Isso é consciência de equipe. Quando um acerta, toda a equipe ganha. Vamos voltar para o exemplo, só de forma pedagógica. Quem está lá, futebol, estão brincando lá, daqui a pouco não faz o gol. Ah, todo mundo comemora. Quem que ganhou? É aquele que chutou? Não, quem ganhou foi o time. É o time que ganhou. Isso é consciência de equipe. Consciência de equipe me faz entender que quando o meu irmão faz uma coisa certa, ele acerta, quem ganha? Eu ganho, junto com ele. Eu sei ganhar. A vitória dele é a minha vitória. Ele ganhou, eu comemoro junto com ele. Ele acertou, eu ganho junto com ele. E aí eu queria fazer algumas perguntas aqui para reflexão nossa. O que você sente quando alguém da equipe tem sucesso? Irmãos, é interessante, nós somos seres humanos. A Bíblia diz que as obras da carne são prostituição, adultério, lascívia, porfia. Porfia é o quê? Competição. Competição. Isso é natural meu, é natural nosso. Não ser competitivo, uma coisa da natureza da carne. E aí eu volto a fazer a pergunta: o que você sente quando alguém da equipe tem sucesso? O sucesso do outro te incomoda? Quando alguém faz algo espetacular, de repente a pessoa vem, consegue cantar um hino, o sucesso dele te incomoda ou te faz bem? Isso é muito importante isso aí. Porque às vezes pode acontecer do sucesso do outro me incomodar. Pode acontecer que aquela casa bonita que alguém construiu me incomodar. Pode acontecer daquele carro novo que o irmão comprou me incomodar. Pode acontecer daquela pregação bonita que o irmão está pregando me incomodar. E eu às vezes dentro de mim dizer assim: podia ser eu, né? Eu podia ter pregado daquele jeito, eu podia ter ensinado daquele jeito, eu podia ter cantado hino daquele jeito, o meu departamento podia ter feito aquela festa. Como que é o nome disso? Inveja. Vamos dizer? Inveja. Mais forte.
Inveja. Irmãos, é difícil a gente assumir, né? Às vezes que a gente tem inveja. Irmãos, todo ser humano tem inveja. Em algum momento da vida. É natural do ser humano. É a obra da carne. O que não é natural é o fruto do Espírito na minha vida. É o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso não é natural. É fruto do Espírito Santo na minha vida. E quando meu irmão tem sucesso, eu sinto alegria, eu sei que Deus está operando na minha vida. Eu sei que o Espírito Santo está agindo em mim. Eu sei que a glória de Deus está operando na minha vida. Por quê? Porque o sucesso dele me deixa leve. Porque a vitória da irmã me deixa feliz. Isso é consciência de equipe. Quando você tem sucesso, você tem consciência que pessoas colaboraram com você? Isso é importante entender. Às vezes quem marcou o gol fui eu. E aí eu bato no peito e digo assim: vocês viram o golaço que eu fiz? Vocês viram lá no meu departamento? Vocês viram lá a festa que eu organizei? Vocês viram lá o evento que eu fiz? Vocês viram eu? Como que eu apareci? Glórias a mim, louvado seja eu, glorificado seja o meu nome. Vocês viram como que eu sou tremendo? Nossa, quando eu pego um departamento, peguei e tinha só 2, hoje tem 250. Estava acabado, mas quando eu cheguei no negócio, o negócio andou. Isso nós chamamos de orgulho. Orgulho. Uma outra questão importante a gente pensar sobre consciência de equipe: quando alguém erra, toda a equipe perde. Isso é importante entender. Que quando alguém erra, todos perdem. Todos. O que você sente quando alguém da sua equipe fracassa? Quando alguém tropeça? Você viu lá? Tropeçou. KKKKK. Mas também eu sabia que ia dar errado. Sabia que não ia dar certo. Aí você pega e compra uma champanhe sem álcool e comemora. Não deu certo, eu sabia que ia dar errado. Então o que você sente quando alguém da sua equipe fracassa? Você tem o costume de fazer as coisas sozinho? Tem pessoas que gostam de fazer sozinho. Irmãos, isso daí é algo que acontece muito. A gente trabalha na liderança, tem pessoas que têm dificuldade mesmo. São pessoas abençoadas, são pessoas boas, só que não conseguem trabalhar em equipe. Pega lá no departamento, só ele. Não tem segundo, não gosta de segundo. Por quê? Porque não sabe trabalhar junto. Se tiver um segundo, o segundo dele não vai fazer nada. Vai ser um step. Só quando faltar que o outro vai trabalhar. Por quê? Porque ele não sabe trabalhar em equipe. É individualista. Ser individualista não é ter individualidade. O individualismo não é saudável. É aquela pessoa que ele consegue fazer, mas ele fazer sozinho. Porque é do jeito dele. Não aceita ideia de ninguém. Não aceita opinião de ninguém. É individualista. Trabalha sozinho. Tem o costume de fazer sozinho. Então você tem o costume de fazer as coisas sozinho? Uma pergunta muito importante aqui, dentro dessa pergunta aqui, Então, daqui a pouco eu vou fazer ela. Uma outra pergunta para nós, outro tópico para nós pensarmos sobre consciência de equipe. Quanto mais pessoas participam, mais forte a equipe se torna. Quanto mais pessoas participam, mais forte a equipe se torna. Isso é importante entender. Quanto mais pessoas, eu tenho consciência disso? E quanto mais pessoas participam do processo aí, do trabalho, mais a equipe se fortalece. Isso é consciência de equipe. Eu tenho consciência que eu preciso envolver mais pessoas no processo. Mais pessoas precisam ser envolvidas para trabalhar dentro daquele departamento ali. Quanto mais pessoas eu consigo envolver, mais a equipe se fortalece.
Você compartilha seus fracassos e suas vitórias? Você compartilha? Quando você tem uma vitória, né? Você conseguiu algo, fazer algo bom, você conseguiu fazer algo extraordinário na igreja, Deus te usou, você foi uma bênção. Você consegue compartilhar a tua vitória? O que é compartilhar a tua vitória? Bom, eu estou falando de coração, eu não assisto jogo de futebol, tá? Não gosto mesmo. Mas eu vou pegar como exemplo aqui. Às vezes alguém assistiu, vai lembrar da cena, da Copa do Mundo agora. Eu não assisti um jogo inteiro, mas eu assisti a entrega do troféu. Eu achei muito interessante a entrega do troféu. E aquele jogador argentino, Messi, é Messi, né? Tem um primeiro nome que eu não lembro o nome. Ele pegou a taça ali, hora de comemorar, e eu vi que ele pegou, ele foi andando assim, meio dançando, né? Meio balançando, e ele ergueu a taça. Só que ele pegou e chamou todo mundo para erguer junto com ele. Ele não ergueu sozinho a taça. Ele esperou chegar no meio de todos ali. O que ele estava querendo dizer? Estava querendo dizer que a vitória era de toda a seleção da Argentina. Toda a equipe. Quando você faz alguma coisa boa, você compartilha, você tem consciência que muitos trabalharam para isso, que os pais apoiaram os jovens, que o pastor deu um apoio, que os irmãos deram apoio. Quando acontece alguma coisa na igreja, você tem consciência, né? Aquela pessoa tem consciência de equipe, ele quer ser dizimista, ele quer contribuir, ele tem prazer. Por quê? Porque ele tem consciência de equipe, ele sabe que precisa da somatória de todos, que todos precisam trabalhar juntos para que algo aconteça. Você compartilha os seus fracassos. Quando você erra, tem que compartilhar também. Eu errei porque quis trabalhar sozinho, ou toda a equipe errou também? Precisamos fazer um feedback. Onde está o erro? O erro está na equipe, o erro está em mim? Preciso pensar, né? Preciso pensar e refletir. Quando criança, você sabia brincar com outras crianças ou você era individualista? Quando você era criança, lá na tua infância, vamos tentar identificar a raiz, né, desse mal aí. A raiz de não conseguir trabalhar em equipe. Quando você era criança, você dividia seus brinquedos? Ou você era aquela criança birrenta, que ninguém podia pegar os seus brinquedos? Você queria mandar na brincadeira? Não, ser líder não é mandar. Ser líder é você chegar num ambiente, as crianças, o líder, a criança que é líder, ela não chega lá mandando. A criança que é líder chega lá, faz amizade com todo mundo, distribui as brincadeiras, todo mundo escuta, parece que controla ali tudo. Fala, você faz isso, você pega um carrinho, eu vou fazer aqui a estradinha e vamos aqui brincar. E todo mundo se diverte. E ninguém percebe que ele é o líder, porque ele não impõe, não é imposto, mas ele consegue conciliar, consegue ali dividir a brincadeira. Então, que tipo de criança você foi? Que tipo de infância você teve? Era uma infância que você compartilhava o que você tinha? Você conseguia envolver todos ali no processo? Ou você era aquela criança que só você mandava, que só você queria mandar? Irmãos, eu lembro que eu trabalhei 8 anos em fábrica, né? Trabalhei na J. Horato, trabalhei na Pinduca também, na produção. Eu me lembro que eu trabalhei na Pinduca na época, a gente chegamos a fazer 14 horas de serviço. Na época eu era recém-casado, não, nessa época eu era solteiro. Eu tinha 19 anos, 20 anos de idade. E a gente trabalhava com farinha, com polvilho. Não sei se vocês já trabalharam com polvilho.
fica tudo branco, né? Fica cheio de pó. E um dia eu estava comendo um pão com mortandela, fui em cima lá da sacaria, lá em cima. Quando a gente fazia hora extra, a gente tinha que trabalhar na sacaria. Eu trabalhava durante o dia no empacotamento, nessa época. Na época eu era operador de máquina, trabalhava ali como equipe. Naquela máquina ali eu era o líder. Mas na hora extra não, eu era liderado. Eu tinha que ir para a sacaria. Eu ia carregar fardo, saco de polvilho, saco de 50 quilos de farinha. Né? Não tem uma estrutura muito forte, mas a gente encarar. E aí eu me lembro que era umas 9 horas da noite, assim, um dia eu estava lá, tinha pregado uma festa no Congresso de Mourão, trabalho de jovens. Mas na segunda-feira você tem que carregar saco, né? Tem que trabalhar. Aí eu estava lá trabalhando, lá em cima da sacaria, comendo meu pão com mortandela, e perguntando para Deus, falando, Senhor, por que eu estou aqui? Queria estar pregando, queria pastorear. Minha vontade era sempre pastorear. Deus falou assim, eu estou te ensinando. Estou te ensinando a liderança, a submissão, trabalho em equipe, dividir serviço, cumprir horário, tem horário para chegar. Uma vez eu perdi a cesta básica da empresa, porque eu cheguei 7 minutos atrasado. O encarregado não deixou eu entrar, falou assim, não, pode ir embora, volta só depois do almoço, você vai perder meio-dia e a cesta básica. A regra é para todos, você não é melhor que ninguém. Trabalhe em equipe, tem que saber obedecer regras. Irmãos, muitos de nós sofremos no ministério, no trabalho da igreja, porque nós não passamos por um processo. Lembra quando eu entrei na J. Horário, animado para trabalhar, chegava todo dia 10 minutos mais cedo, todo dia cartão, passava 10 minutos mais cedo, achando que estava sendo um bam, fazendo mais que todo mundo, né? Chegava lá, já ia trabalhar. Primeiro o elite, pagaram certinho, carregava, me chamou do lado, falou assim, é o seguinte, você tem 2 horas ganho extra, porque você passou minutos antes do serviço. A empresa não vai te pagar. Você fez errado. Não é para passar antes de ninguém. Você tem horário, tem que passar na hora certa. Não é para passar antes de ninguém, porque isso aqui contabiliza a hora. Como é que a gente vai fazer com essas 2 horas? Agora você vai ter que descontar. Todo dia você vai passar 2 minutos depois, 3 minutos depois, na fila, respeita, vai lá atrás, passa depois, uns minutinhos depois, porque a empresa não vai te pagar essas 2 horas. É tudo no computador, é tudo contabilizado, era banco de hora. Trabalho em equipe. Irmãos, nós precisamos saber trabalhar em equipe. Nós temos uma igreja, um corpo, é uma instituição humana. Trabalhamos com pessoas diferentes. Essa ideia de querer que todo mundo seja igual eu não existe no trabalho em equipe. Todos nós somos diferentes. O trabalho em equipe ensina a respeitar as diferenças, respeitar as opiniões, respeitar gostos, mas também ensina a respeitar a regra, a ter coesão. Então o trabalho em equipe, claro que não é fácil, mas é vantajoso. Quando eu entendo a dinâmica do trabalho em equipe, eu entendo que eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de uma instituição, eu faço parte de um corpo e eu preciso trabalhar em equipe. Jesus, ele chamou 12 discípulos, cada um com um temperamento. Alguns eram melancólicos, aquela pessoa que chora fácil, aquela pessoa que se emociona fácil, que é emotiva. Outros eram coléricos, aquela pessoa que explode de uma vez, temperamento forte. Tem pessoas que são sanguíneas, fala alto, conta piada, briga, xinga se for preciso, mas também sabe perdoar fácil, esquece fácil também, tem um coração bom. Tem pessoas que são traumáticas, aquela pessoa fria, calculista, parece que tem sangue de barata, não reage. Irmãos, é pecado? Não. Você já viu quem é batizado com o Espírito Santo? Cada um é batizado de um jeito. Por quê? Porque o Espírito Santo respeita a personalidade. Tem pessoa que quando é batizada com o Espírito Santo chora, se desmancha, parece uma manteiga, chora, se emociona, né? Por quê? É melancólico. Tem pessoa que quando é batizada com o Espírito Santo grita, fala alto, ora em línguas alto,
pessoas que oram em línguas, quando é batizado com o Espírito Santo, fala bem baixinho. Difícil escutar. Frio, mas ora em línguas. Personalidade, temperamento. O Espírito Santo respeita a personalidade da pessoa. E agora, quem sou eu para querer mudar o irmão? Nós precisamos respeitar a personalidade do irmão. E pegar essa personalidade e usar ela na equipe. Usar ela dentro da dinâmica da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e Ele mesmo deu-nos para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a igreja, para a obra do ministério. É a igreja que faz o ministério. O apóstolo é o meu dedão, alcança todos. O profeta é aquele que dá direção, aponta. O evangelista é aquele que vai mais longe. É longe. Pastor é aquele que está no meio. Ele cuida dos outros. E o mestre é o dedo ninguém. É o mais pequeno. Por que ele tem que ser pequeno, o mestre? Sabe por quê? Porque ele faz isso. Ele limpa o ouvido, a orelha. Esse é o mestre. É aquele que tira a heresia do meio da igreja. É aquele que ensina. É aquele que entra lá dentro do ouvido e vai tirando tudo aquilo que não presta. Mas todos os 5 têm sua função. São diferentes. Não são iguais. É diferente. Todos eles para o quê? O aperfeiçoamento da igreja, dos santos, para a obra do ministério. Quem faz o ministério? É o evangelista? Não. É o pastor? Não. É o doutor? Não. É o profeta? Não. São os santos. É a igreja, é uma equipe. É uma equipe. Ali nós vemos um modelo de equipe. É a igreja que exerce o ministério. É a igreja que ganha almas. É a igreja que evangeliza. É a igreja que contribui. É a igreja que trabalha. É a igreja que traz o crescimento. Esses ministérios que estão à frente é uma certa liderança. A liderança é só uma questão de organização e não de valor. Precisa entender isso. Que para Deus não existe grande e pequeno na questão de valores. Todos têm o mesmo valor, mas uma questão de organização é necessária para uma liderança. Dentro do casamento é o marido. Um time de futebol é o técnico. A empresa tem um líder da seção. Toda instituição tem um gerente. Toda empresa tem um presidente. O pastor, a igreja tem um pastor. O ser humano, a sociedade é construída através de lideranças. O município tem um prefeito. Então a liderança foi dada por Deus. É uma instituição dada por Deus. Não é uma escala de valores, mas é uma escala de organização. Irmãos, Deus abençoe a todos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu espero ter contribuído para a obra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Robertson. E agradeço muito esse convite de poder estar aqui novamente, junto com o pastor, junto com a família. Para nós é uma honra estar com vocês e com a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Sinto saudade de estar aqui, né? Agora a gente está morando mais longe. A gente estava em Barbosa. Sempre a gente estava vendo os irmãos, né? Às vezes lá na cidade mesmo, ou vinha para cá. Agora a gente está morando um pouquinho mais longe. Então quando a gente vem com essas bandas, sempre é bom rever os queridos irmãos.